Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, 9. O poder sacerdotal deve coincidir com a vítima. Continua meu amável Jesus, fazendo-se ver aflito. Esta manhã, junto com ele, veio a nossa Rainha Mãe, e me parecia que ela me trazia a fim de que eu aplacasse e lhe rogasse junto com ela, que me fizesse sofrer a mim para livrar as pessoas, e me disse que, se nestes dias passados não me tivesse interposto e o confessor não tivesse feito uso do poder sacerdotal para concorrer com as suas intenções de me fazer sofrer, muitas catástrofes teriam acontecido. Enquanto eu estava nisto, vi o confessor e eu imediatamente implorei por ele a Jesus e a Rainha Mãe. E Jesus disse todas as benignidades. À medida que eu levar em conta os meus interesses, com pedir-me e também com o empenho em renovar a intenção de te fazer sofrer, a fim de te livrar as nações, assim tomarei cuidado dele e o livrarei. Eu estaria disposto a fazer este pacto com ele. Depois disto, fiz por olhar para o meu doce e único bem, e vi que em suas mãos tinham 2 raios. Em um continha como preparado um forte terremoto e uma guerra, no outro muitos tipos de mortes imprevistas e doenças contagiosas. Eu comecei a rogar-lhe que jogasse sobre mim aqueles raios, e quase os queria tirar de suas mãos. Mas ele, para não me deixar chegar a isto, começou a afastar-se de mim. Eu procurava segui-lo e por isso encontrei-me fora de mim mesmo. Jesus desapareceu e eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me sozinha, virei um pouco e cheguei a um lugar onde, nesta estação fazem a ceifa. Parecia que ali havia ruídos de guerra, e eu queria ir para ajudar essas pobres gentes. Mas os demônios impediam-me de ir aonde estavam por acontecer tais coisas, e me batiam para que não pudesse ajudar, nem tampouco impedir seus artifícios, e usaram tanta força que me fizeram retroceder. Nesse texto, veio no meu coração, assim, a aceitação da dor, do sofrimento, o querer sofrer para impedir, o mal maior, para proteger, outras pessoas, é o sacrifício, é o jejum, são as mortificações, o aceitar a cruz, vendo que aceitando a cruz, isso aplaca o coração de Deus. Muitas vezes a gente tem a tendência a rejeitar a cruz, a não querer nenhum sofrimento, a não querer que nada de mal aconteça externamente. Mas por que aquele mal acontece? Porque há um outro mal, que fez com que aquele mal crescesse, e depois ele fosse ali transbordado. Mas a tendência, nossa, é o que? É não querer passar
por nenhuma situação de dor, de sofrimento, de perdas, de tribulação, né? Ninguém quer passar pela morte, ninguém quer perder ninguém. Às vezes, você vê que a pessoa já está tão debilitada que o caminho, o curso natural do próprio organismo, né, é esse, é a morte. Mas as pessoas não aceitam a morte, né? Vê a morte como algo muito ruim, né? Mas não vê a morte como algo natural e necessário, né? A vida e a morte, elas caminham juntas, andam juntas, né? Aí vê que a pessoa, né, tá tão passando pelo processo, né? Tá tão enferma e aquilo é algo que vai estar para acontecer, está acontecendo, né? Tem mortes que são mais repentinas, tem mortes que aos poucos elas vão acontecendo, e, né? Mas a gente reza pelo milagre, a gente quer o milagre, a gente quer o extraordinário, né? A gente quer algo impactante e não aceita, né? Não aceita, não aceita a morte, né? Só que a morte é a passagem, né? E a gente não pode olhar também para a morte como um fator ruim, né? A gente precisa rever, né, o nosso olhar sobre a morte, né? A morte é a passagem, a entrada para a vida eterna. E aqui a gente constrói essa vida do outro lado, né? Essa vida após a morte, a gente vai construindo, né? Então, a oportunidade que nós temos é o hoje, né? Essa vida aqui terrena, a oportunidade de nos voltarmos para Deus, né? De a cada dia morrer para nós mesmos, a nossa conversão diária, é não perder as oportunidades, né? Que Deus nos dá para que a gente tenha a salvação, né? Da nossa alma, da alma dos outros. E esse texto ele me mostrou isso, né? A Luísa aceitando a dor, o sofrimento e querendo para que os outros, né, sejam poupados, né? E quanto que muitos de nós, cristãos, seja, né, protestante, seja católico, ninguém quer sofrer, né? Como tem a igreja protestante, né? Pare de sofrer, né? E é o oposto ao que o Senhor falou, né? Que ele diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. No mundo a vez de ter preocupações, tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, né? E a gente tem uma visão muito limitada da vida, é só aqui, né? É só o presente. E a gente quer dessa vida somente as coisas boas, né? E a gente não quer passar, né, pelo funil do sofrimento que vai nos fazer menos, né? Porque o funil ele vai diminuindo, né? Então, para passar ali tem que ser menos, né? Então, para isso a gente precisa morrer, né? A gente precisa renunciar, a gente precisa jogar tantas bagagens fora, tantos excessos, né? Para passar por aquele funil. E, né? E aquilo, tem até uma música, eu nem sei cantá-la, né? Mas eu sei que ela fala isso, né? Que as pessoas querem as graças, mas não querem, querem receber a graça, mas não querem passar, né, pela luta dessa graça. Então, as pessoas querem ir numa igreja limpa, bonita, cheirosa, mas não querem ir na igreja para limpar a igreja, né? E aí a gente quer ser livre de tal vício, mas a gente não busca romper com esse elo desse vício, né? Matar, ser forte para vencer o vício,
Às vezes a gente reza para o outro, né, e pede que Jesus tire aquilo, que liberte daquilo, mas a gente não pede o Espírito Santo para fortalecer aquela pessoa, né, para dar os dons dele, para que aquela pessoa tenha força, né, porque nós fazemos parte desse processo. Né? Precisa do quê? Né? Precisa da minha participação, da minha renúncia, da minha morte. Né? E a gente fica como vivendo muitas vezes como se aqui na Terra fosse um spa, sem querer passar, né? Por esse funil, né? Da dor, do desapego, da morte, da renúncia, né? Da mortificação, né? De lutar, né? Contra essas forças que nos impedem de sermos mais de Deus, né? De buscar o reino de Deus, de buscar fazer a vontade dele, de obedecer os seus mandamentos. Essa semana teve uma leitura, não sei se foi domingo, que dizia isso, né? Que o homem que o homem faça primeiro a vontade de Deus, né? Que o homem primeiro respeite os mandamentos de Deus antes das leis humanas. Isso é tão profundo e às vezes a gente ouve, né, mas não entra. Ou melhor, acho que é assim que a gente fala, né? A gente escuta, mas não ouve. Escutar a gente ouviu, né? Mas ou escutar a gente escutou, passou. A gente escutou sendo falado, mas a gente não ouviu, né? Aquilo não entrou na nossa memória, na nossa consciência e ficou ali, né? Dando fruto essa palavra. Né? E a gente quer fazer o quê? A gente não quer nem mais. A sociedade hoje, a gente vê muito isso, né? Ela não quer ela não respeita as ordens de Deus, né? Nem sabe mais que existe, né? Se for perguntar quais são os mandamentos de Deus, a gente até se perde, né? Nem sabe. Já se esqueceu, né? Por quê? Porque não dá valor, né? Não cultiva, né? Não exerce eles. E as leis humanas, as leis dos homens, também a gente quer burlar, né? Por quê? Porque quer fazer somente a nossa vontade, né? A gente não quer respeitar o ser humano, né? A sociedade, ela não vem respeitando nem as leis, né? Do seu próprio município, do seu estado, as leis do Brasil, né? Da nação. Então vai passando, né? Vai deixando, vai mudando a hierarquia, né? Primeiro tem que ser conforme eu quero. E aí esse texto vem mostrar, né, o oposto disso. É a gente desejar, né? Primeiro de tudo, o que Luísa queria aqui, né? Acalmar a Deus, né? Acalmar o coração de Deus, devolver a Deus o amor, né, que é negado a Ele, o amor que não volta para Ele, a rebeldia, né, das pessoas. Então ela aceita sofrer para, né, devolver a Deus o amor, a adoração, o louvor. E o sofrimento dela, né, vai cair o que? Bênçãos para a humanidade. Né, de pessoas que ela nem vê, nem conhece, né, do primeiro ao último homem. Então, como ser, né, cristão, como buscar fazer a vontade de Deus, ela é algo tão rico, né? É algo muito rico. É uma descoberta, né? Assim, é como se a gente fosse desembrulhando um presente. A gente não sabe o que está ali guardado, né? Debaixo daquele laço, daquele papel bonito que está dentro de uma caixa e que às vezes tem um outro papel dentro,
né? E conforme vai desembrulhando esse presente, né? Você vai experimentando do que é viver, né? Buscando fazer a vontade de Deus, né? Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.